Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Medicina hiperbárica. A gente tem discutido esse tema aqui nos nossos programas e temos assunto aí que para falar muito tempo. Especificamente esse bloco hoje a gente vai comentar algumas curiosidades. Estamos aqui com o Dr. Fabrício Reck, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Roberto. Ao nosso programa, né? E eu gostaria de comentar o seguinte, que antes dele começar a falar aqui de algumas questões pontuais, ele pudesse fazer um resumo do que é a medicina hiperbárica. Roberto, cumprimentando a todos os telespectadores do Catarinando e da TV Floripa, a medicina hiperbárica é uma área da medicina que utiliza equipamentos chamados câmaras hiperbáricas. Dentro desses equipamentos, o paciente é pressurizado a uma pressão maior que a atmosférica. Com isso, nós conseguimos dissolver oxigênio, conseguimos aumentar a quantidade de oxigênio disponível no sangue dessa pessoa. Quanto? Mais ou menos em torno de 15 a 20 vezes mais oxigênio. Então, um paciente tem disponível 15 vezes mais oxigênio dentro da câmara hiperbárica que ele teria agora aqui, que nós temos circulando no nosso sangue. Isso do mesmo formato que dentro de uma água com gás, por exemplo, né? Você não enxerga o gás, mas ele está lá dissolvido. Então, nós não temos a presença visual do oxigênio no sangue, mas ele está lá dissolvido e circulando. E com isso, ele atinge todos os tecidos corporais. Então, a medicina hiperbárica é uma área da medicina que trabalha com esses equipamentos e que trabalha com essa dissolubilidade, com a grande quantidade de oxigênio circulando nos líquidos corporais. Com isso, aí abre um leque de todos os benefícios que isso vai trazer ao paciente. Essa disponibilidade maior do oxigênio é que é o efeito terapêutico que nós temos na medicina hiperbárica. Perfeito. Pois é, para entrevistar aqui o Dr. Fabrício, eu andei fazendo uma pesquisa aí, né, para saber alguma coisa, para a gente poder conversar. Porque eu sou médico, mas é um tema recente, essa ampliação de indicações e benefícios que a medicina hiperbárica vem trazendo. E aí uma curiosidade, né, até, mas uma coisa que sempre apareceu ali, direto, é que essa questão do mergulhador. É a mesma câmara de descompressão que o mergulhador tem que se submeter quando ele vai muito profundo? É o princípio ou não tem nada a ver? É interessante essa colocação e quem vai pesquisar realmente acha essa ligação, né? Ele acha a relação da hiperbárica com o mergulho e às vezes diz, não, mas são coisas diferentes, não é a mesma coisa, né? A oxigenoterapia hiperbárica, que é o que nós estamos falando, que beneficia o paciente, é muito recente no Brasil, né? Nós temos uma regulamentação nos órgãos de saúde no Brasil nos últimos 30 anos, 33 anos. Então é de 1995 a resolução do Conselho Federal de Medicina. E isso, a medicina hiperbárica não é de 30 anos, ela é de 300 anos. Então vamos voltar, não precisamos voltar a 300 anos, nós vamos voltar a 50, 60, 70 anos, né, em 1930, 1940, quando já se utilizava o princípio da medicina hiperbárica para tratar mergulhadores, né? Então nós voltamos lá em 1960, 1970, no Brasil, a construção da ponte Rio-Niterói, nessas décadas aí, utilizou de câmara hiperbárica para tratar os mergulhadores, os trabalhadores que trabalhavam submersos ou que trabalhavam dentro dos tubulões dos pilares da ponte. Nessa época, que era uma época ainda que não era tão difundida a oxigenoterapia hiperbárica no tratamento de pacientes, o foco era o mergulho. Então, o princípio de pressurização dos equipamentos é o mesmo. Os equipamentos utilizados hoje para clínicas, eles são, digamos, um pouco mais focados em atender o paciente e não o mergulhador. E a estrutura que você precisa para atender o mergulhador, ela é um pouco diferente, mas os equipamentos são muito semelhantes, para não dizer idênticos, né? Semelhantes porque eles têm algumas situações que, para tratamento de pacientes, você é obrigatório ter por causa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por causa do Inmetro e algumas exigências nesse sentido, que no mergulho não existe. Mas realmente tudo começou com o mergulho. Então, você trata a doença descompressiva, então a pessoa desceu, fez um mergulho no fundo do mar,
e ela subiu sem respeitar o tempo de subida, né? Ela saiu do fundo muito rápido e isso causou uma doença descompressiva ou uma embolia gasosa. Essa doença descompressiva e embolia gasosa, ela só é tratável em câmaras hiperbáricas. Você pressuriza, você coloca o mergulhador dentro da câmara e coloca ele novamente na pressão que ele estava no fundo do mar. Então ele estava a 40 ou 50 metros, você pressuriza ele novamente aquela pressão dentro da câmara hiperbárica, como se ele estivesse a 30, 40 metros, e as bolhas vão sumir. E a doença descompressiva vai regredir. E você consegue tratar. E aí você vai descomprimindo a câmara gradualmente até voltar ao nível do mar. E aí nós conseguimos neutralizar, se não houveram sequelas até esse momento, você consegue neutralizar todos os efeitos ruins dessa descompressão. Você consegue neutralizar. Pode levar até a morte. Pode levar à morte. Do mergulhador. Pode levar a paraplegia, pode levar a lesões neurológicas muito graves. E nesse link aí, vamos agora voltar para esse passado, muitos desses trabalhadores, desses mergulhadores, começaram a melhorar de lesões que eles tinham previamente quando eles faziam tratamento de doença descompressiva, quando mergulhavam, e foi se estudar a fisiologia do mergulho. E na fisiologia do mergulho foi identificada a dissolubilidade do oxigênio e essa maior quantidade de oxigênio, o que faria? Qual é o benefício que traria para essas pessoas, para esses mergulhadores? E aí isso foi se aproximando da fisiopatologia, ou seja, do mecanismo da doença, de algumas doenças. E aí por isso que a hiperbárica hoje tem 16 grupos de doenças, ou 16 grupos de sinais e sintomas pelo Conselho Federal de Medicina, dentro do Brasil, que a hiperbárica é reconhecido como um tratamento adjuvante, né? Então, nós falamos numa outra oportunidade sobre o uso do pé diabético, sobre o uso em lesões causadas pela radioterapia, pacientes que sofreram acidente de moto, né, Roberto? Aqueles esmagamentos da perna com sofrimento tecidual, com fraturas expostas, às vezes com osteomielite associada. A gente consegue tratar esses pacientes, os tecidos que ainda não necrosaram, que ainda não morreram, são recuperados ou preservados e há uma recuperação muito maior. Às vezes um paciente que faz uma grande ressecção tecidual por um tumor, por exemplo, de partes moles, pega a musculatura da coxa, da perna e tem dificuldade em fechar essa lesão. Recentemente nós tratamos um paciente junto com uma equipe médica do CEPOM, aqui em Florianópolis, com uma indicação semelhante a essa que eu estou falando. Então você olha lá para o passado, era mergulho, depois limpou. E agora? Isso. E hoje a medicina hiperbárica, ela separa, né? Então ela tem uma via, um ramo que trata só medicina do mergulho, ou só complicações no mergulho, por isso que você encontrou na sua pesquisa esse link, né? Essa relação, e uma área que trata praticamente só de pacientes que têm indicação de hiperbárica dentro da sua indicação da sua doença, né? Então, mas elas em algum momento se confundem, porque os mecanismos utilizados e o que acontece no organismo humano é muito semelhante, porém com indicações diferentes e com mecanismos de ação um pouquinho diferentes quando é no resultado para o paciente. Maravilha. Bom, nós chegamos aqui ao fim do nosso bloco, né? E é muito assunto, é um tema amplo. Só para deixar aí um contato, se alguém tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, né? Saber como é que pode acessar, inclusive, para o paciente principalmente, e os próprios médicos, né? Que quiserem contatar. Bem, Roberto, nós estamos à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser nos procurar. Nosso telefone é o 30 37 48 17 e é o Instituto de Medicina Hiperbárica. Nós estamos no Hospital Carlos Corrêa, entre a Mauro Ramos e Ercílio Luz, bem fácil acesso, mas no 30 37 48 17 vocês podem tirar algumas informações, dúvidas, ou até nos procurar pessoalmente para tirar alguma dúvida. A gente está à disposição para discutir, inclusive, alguma possibilidade de indicação e etc. E agradecer a oportunidade da TV Floripa, do Catarinando aí, para trazer essa informação. E hoje o mundo é isso, né? Levar informação, as pessoas precisam disso. Sem dúvida. As coisas acontecem muito rápido hoje, né? Ok. Muito obrigado, viu, Roberto? A gente que agradece a sua presença aqui mais uma vez, né? E agradece a você que nos acompanha aí na internet ou no canal 4 da NET. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito.
Call Center 99822 7582.